que existe uma contradição e uma sinuca de bico, um constrangimento para a esquerda colocado, que é a seguinte: se é verdade que o racismo estrutura as relações, se é verdade que o racismo é o pano de fundo das desigualdades brasileiras, se é verdade que existe uma hegemonia branca, inclusive na política e nos partidos, e os próprios partidos dizem isso, se isso está no discurso do partido e da esquerda como um todo, se isso está presente agora na narrativa, como é que, então, como não ser hipócrita diante desse discurso? Só tem uma saída, você tem que recuar. Só tem uma forma de ser coerente com esse discurso. São os brancos se destituírem de poder. Olá a todas e a todos, está começando agora o Brasil de Fato Entrevista e hoje conversamos com Douglas Belchior, fundador da Uniafro e membro da Coalizão Negra por Direitos. Tudo bom, Douglas? Beleza, Zé, firmeza total. Obrigado pelo convite. Douglas Elias Belchior é professor, fundador da Uniafro Brasil, rede de cursinhos populares. Concorreu nas eleições em 2014 e 2018 a uma vaga no Congresso Nacional pelo PSOL, mas ficou com a suplência. Em 2020, junto a outras lideranças do movimento negro, fundou a Coalizão Negra por Direitos. Queria começar falando contigo sobre esse mês de novembro, que é um mês especial, né? O mês da consciência negra. O dia, né, no dia 20, foi criado em 2003, mas só em 2011 é que ele virou lei nacional, né? São 10 anos. 10 anos depois, é possível falar em mudanças estruturais no Brasil na luta contra o racismo? Bom, primeiro dizer o seguinte, que o 20 de novembro é uma construção do movimento negro, independente das marcações formais, né, legislativas, reconhecimento por parte do Estado. Eu não tenho agora o número exato, mas o 20 de novembro é feriado em centenas de cidades pelo Brasil afora. Não é feriado nacional ainda, né? Então, embora haja um reconhecimento da data como uma data importante por parte do Estado, de governos, etc., das instituições, vamos dizer assim, ela ainda não tem esse peso do ponto de vista dos legisladores do nosso país para merecer ser um feriado, que é uma luta histórica nossa também. Agora, preciso lembrar que o 20 de novembro é uma construção, uma conquista do movimento negro. Até a década de 70, havia uma comemoração muito mais efetiva do 13 de maio como um dia marcador, né, das lutas do povo negro. E a gente sabe que o 13 de maio simbolizava ali o fim da escravidão formal, a assinatura da Lei Áurea, e colocava a Princesa Isabel como grande heroína desse processo. O movimento negro, da década de 70, conseguiu inverter isso, construir em torno do 20 de novembro, desde o Rio Grande do Sul e passando por São Paulo no país inteiro, o simbolismo do 20 de novembro como um dia de luta, sendo o 20 de novembro a marca do dia do tombamento de Zumbi dos Palmares, elevando o Zumbi dos Palmares a herói nacional, e a resistência negra, uma data de resistência e de luta do povo negro brasileiro, o que veio aí no tempo a substituir o 13 de maio como esse marcador anual aí da resistência do povo negro no Brasil. É uma conquista, independente das vontades das instituições. O 20 de novembro é um dia de celebração da luta histórica do povo negro no Brasil. E você acha que a gente conseguiu avançar nesses anos na luta contra o racismo? Existe hoje, a gente vê, após a eleição do Bolsonaro principalmente, abriu-se uma caixa de Pandora, né? De tudo que tinha de terrível nesse país veio à tona. E acho que o racismo é uma dessas coisas, né? Que veio à tona e as pessoas, inclusive nas redes sociais, não fazem qualquer questão de esconder. Mas eu acho que tem, por outro lado, uma luta muito mais estruturada, né? Tem que pensar o seguinte: nenhuma lei de garantia de direitos na nossa história foi uma oferta de governantes, uma oferta de quem ocupa o poder. Nunca foi. Nós nunca tivemos um oferecimento de garantia de direitos, uma lei que garantisse benesses.
sempre foi pressão do movimento. Sempre foi. Eu digo isso em relação ao movimento dos trabalhadores como um todo, mas também a lutas mais segmentadas, né? Não foram os governantes que garantiram em algum momento o direito ao voto da mulher, por exemplo. Foi luta das mulheres. Assim como as legislações que hoje garantem algum direito para a população negra e para a população LGBTQIA+, por exemplo, são sempre resultado de pressão social, de contestação, de protesto, de pressão junto aos poderes instituídos. Então, é óbvio que a gente vive hoje em 2021 com uma ampla legislação que garante direitos sociais em diversos níveis, que inclusive são alvo, né, do ataque do bolsonarismo, do ataque do governo. A gente tem avanços importantes que nós perdemos nesse último período, em todas as dimensões da luta por direitos humanos no Brasil. Então, o que nós temos primeiro é fruto da pressão do movimento, que vez ou outra foi ouvida ou foi suficientemente forte para se transformar de reivindicação em lei efetiva, em direito efetivo. Isso por um lado. Por outro lado, você tem eventuais governos que são mais ou menos sensíveis às agendas. Então, a gente teve, por exemplo, no período do governo Lula, especialmente nos 2 primeiros mandatos, eu vou falar da minha área, eu sou professor, a gente teve uma porção de legislações junto ao MEC, especialmente quando ali Fernando Haddad foi ministro da Educação, legislações importantes que garantiram acesso a uma camada da sociedade que nunca tinha tido acesso, por exemplo, à universidade. Isso é um ganho importante no tempo. Se a gente olha hoje, se você me perguntasse, Zé, o que é que ficou de experiências do governo progressista que nós tivemos, ora, isso é visível. O acesso de negros pobres em universidades mudou a trajetória de famílias, não só de indivíduos, e colocou a gente num outro patamar de negociação política também no país, porque nós passamos a ocupar lugares nessa sociedade absolutamente racista e uma sociedade que promove um apartheid explícito. É pretos de um lado, onde não há direitos e onde há violência do Estado e violência como um todo, e do outro lado, brancos ocupando espaços de poder e de privilégio e de direitos. Então, quando você tem legislações que, de alguma maneira, toca nessa ordem histórica estabelecida pelo racismo brasileiro, você avança, dá passos no sentido de um futuro diferente. O que a gente teve foi uma reação em cadeia a essas políticas e aos resultados delas, que está especialmente significado, simbolizado nas ações do governo Bolsonaro. Ele avisou, ele falou que seria um governo não de construção, de desconstrução do que havia sido construído, porque do ponto de vista deles, o que nós construímos é comunista, sei lá o quê. Então, na leitura míope e enviesada e doente do bolsonarismo no Brasil, né? Sim. Douglas, não são poucos os casos de racismo produzidos pelo Carrefour, né? Pela rede de supermercados Carrefour e seu corpo de funcionários, né? O primeiro deles, eu estava fazendo uma pesquisa em 2009 com o espancamento de um homem negro no estacionamento de uma das lojas. E esse homem era dono do carro dele e ele estava sendo acusado de roubar. Januário. Agora o grupo tenta um apagamento dos casos de racismo com ações afirmativas, né? A última delas, um vídeo com o CEO da empresa. Queria que você me falasse um pouquinho sobre como é que funciona esse processo, dessa tentativa de apagamento dos casos de racismo pelo Carrefour. Nossa, tem tantas nuances e dimensões para falar disso. Vamos começar por uma que é a seguinte. Nós somos um país de hegemonia do setor privado, certo? Nas relações sociais, nas relações de mercado, é isso. Então você tem grandes corporações, né, onde o racismo é uma prática habitual. Nós estamos falando aqui de grandes redes de supermercado, de shoppings, certo? Locais que são de utilização pública, de circulação pública, de acesso público, mas que são instituições privadas. E ali, a responsabilidade pela guarda do lugar, pelo cuidado do lugar, é uma responsabilidade também privada, certo? De uma guarda privada, de um policiamento privado. E aí você tem uma outra dimensão do privado brasileiro, que é a dimensão da segurança privada. Você sabe que há mais agentes de segurança privada
do que agente de segurança pública no Brasil. Quem é que regulamenta? Qual é o regulamento? Por que norteia a atuação da segurança privada no Brasil? A segurança privada existe para garantir o direito da propriedade privada. Infelizmente, a guarda pública, o Estado brasileiro também serve ao mesmo interesse, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente poderia dizer que o Brasil é a principal experiência da profecia, vou chamar de profecia, que está lá no Manifesto Comunista, que diz que o Estado não passa de um escritório dos interesses dos setores privados, dos interesses da burguesia. Está lá escrito isso no Manifesto Comunista, quase uma profecia, e talvez o Brasil seja o país em que isso mais seja verdade. No caso do Januário, eu acompanhei, eu acho que foi 2010, né? Eu acompanhei 2009. isso, acompanhei o Januário. 2009. A gente tinha acabado de fundar a UNEAFRO, Zé. Eu me lembro que eu acompanhei o trabalho do Dorival Vieira, que foi advogado desse caso. Dorival está aí, vivão, atuante e tal, inclusive acompanhando esse caso absurdo do Carrefour agora. E nós acompanhamos o Januário, que depois o Dorival fez um trabalho brilhante de acompanhamento no caso dele, e ele teve indenização. Ele foi espancado pelos seguranças do Carrefour, porque ele foi preso porque ele tentava abrir o próprio carro, e enquanto ele abria a porta, os caras pegaram ele achando que ele estava roubando um EcoSport dele. Ele, preto retinto, obviamente no Brasil, não podia ser dono de um EcoSport em 2009, certo? Ele teve todos os dentes quebrados, teve fratura no câncer, ele foi espancado. São casos corriqueiros, o Carrefour tem vários. O Carrefour é uma empresa racista, é uma empresa genocida, é uma empresa que promove racismo. O caso do Beto Freitas é o que mais se aproxima do caso de George Floyd no Brasil. Isso não foi suficiente para mobilizar os sentimentos da nação brasileira, porque a morte negra não comove, né? Então, o que aconteceu como decorrência dessa tragédia, desse crime bárbaro, que é um crime, inclusive, foi morte seguida de tortura, que o Beto Freitas foi torturado, ele foi espancado até a morte. É uma morte bizarra, entendeu? Que gerou muita revolta no movimento no dia seguinte ao assassinato, nos atos de 20 de novembro. Em várias capitais houve protestos dentro de supermercados do Carrefour, inclusive aqui em São Paulo, participei disso aqui em São Paulo. Teve um protesto forte no Carrefour de um bairro de classe de média alta aqui em São Paulo. E o que houve em seguida a isso foi uma grande estratégia de compliance, né? Uma grande estratégia de limpeza da marca Carrefour. O Carrefour promoveu a criação de um comitê de diversidade em seguida do assassinato, para dizer que aquilo foi um incidente fora da curva, que eles têm compromisso com a agenda racial. Foi convocar algumas figuras, inclusive pessoas que são vistas como parte do movimento negro, que se prestaram a esse serviço de compor um comitê, de emprestar seu nome e a sua imagem ao Carrefour. E aí o Carrefour fez uso desse comitê para limpar a própria barra. Em seguida, houve uma ação no judiciário lá do Rio Grande do Sul, junto ao Ministério Público, que acompanhava o caso, que o resultado foi um grande acordo, né, uma taxa, um acordo judicial, que impunha ao Carrefour o pagamento de algum recurso, o pagamento de indenização à família, o pagamento também de indenização à sociedade, e que, em troca desse pagamento, tanto o Carrefour quanto a empresa de segurança, que eu infelizmente não me recordo agora o nome, ficariam então isentas de responder pelo crime. Cara, isso é um absurdo, entendeu? Então existe agora na justiça brasileira um precedente absolutamente grave, que, imagina, para corporações do tamanho do Carrefour, pagar uma indenização XYZ um pouco maior, por mais que seja a maior da história brasileira, como alguns ficam arrotando por aí, para eles não significa nada, né, para o montante de lucro que eles têm no mundo ou no Brasil. Mas mudando de assunto, Douglas, você está se desfiliando do PSOL. Desde a sua entrada no partido, as eleições que você disputou pela sigla, você tem denunciado uma falta de cuidado do partido com seus quadros negros, né? Isso é apenas um dos pontos para a tua saída? Eu sou fundador do PSOL em São Paulo, tenho orgulho disso, viu? Eu fui do PT muito jovenzinho ainda, fico no PT formalmente até 2005, mas me afasto já eu cheguei a ser secretário de juventude no PT, na macro-região de Guarulhos e tal,
Mas aí o Lula ganha a eleição em 2002, em 2003 tem aquele primeiro debate sobre reforma da Previdência, e eu acabo seguindo, junto com os companheiros, a Heloísa Helena, como grande referência da época, para a fundação do PSOL. Então eu participo da fundação, pego assinatura para garantir o registro, né, no TSE para o novo partido que surgia, e fiquei lá esses anos todos, né, construindo política, construindo movimento, sobretudo construindo movimento, e nos períodos de eleição me coloquei à disposição como candidato algumas vezes, sempre vinculando a luta antirracista, que é onde eu me dedico, às pautas da esquerda brasileira e, claro, ao partido que eu sempre fui filiado. Nos últimos anos, houve muitos desgastes e um debate intenso sobre o compromisso de um partido de esquerda jovem como é o PSOL com a agenda da luta antirracista. E o que eu percebi ali foi um debate e um compromisso absolutamente superficial com a agenda, utilitário da agenda, hipócrita em muitos sentidos. Então, existe uma contradição e uma sinuca de bico, um constrangimento para a esquerda colocado, que é a seguinte, Zé: se é verdade que o racismo estrutura as relações, se é verdade que o racismo é o pano de fundo das desigualdades brasileiras, se é verdade que existe uma hegemonia branca, inclusive na política e nos partidos, e os próprios partidos dizem isso, se isso está no discurso do partido e da esquerda como um todo, se isso está presente agora na narrativa, como é que, então, como não ser hipócrita diante desse discurso? Só tem uma saída, você tem que recuar. Só tem uma forma de ser coerente com esse discurso. São os brancos se destituírem de poder. Se destituírem do poder. Se é verdade, se é sincera essa narrativa que hoje esses partidos e a esquerda promove e coloca em público, eles tinham que praticar isso. Só que você não percebe essa prática. Os partidos continuam dirigidos pelos mesmos de sempre e as dinâmicas internas são as mesmas de sempre. E, em algum momento, isso sempre foi um debate interno, em algum momento eu tornei esse debate público, certo? Porque o privado também é política. E nós aprendemos isso com o movimento de mulheres, certo? Em algum momento nós tornamos esse debate público. E isso não é perdoado, né? Na história da luta pelo racismo, sempre que uma pessoa negra se insurge contra estruturas dirigidas pelos brancos, não tem perdão. Então, eu passei a viver um processo interno e externo de boicote, de perseguição, de desqualificação. Isso, todo mundo que acompanhou o processo sabe, quem está dentro do partido sabe, as pessoas todas sabem disso, mas não vão falar sobre isso e tal. Como eu não tenho compromisso de livrar a cara de ninguém, de nenhuma instituição, meu compromisso é com o movimento negro, foda-se, eu posso falar. E falo. E sempre falei, e sempre expus essas feridas, e eu acho que eu prestei um serviço, porque isso fez com que o partido prestasse mais atenção nos últimos anos na agenda e procurasse ser menos hipócrita na sua atuação cotidiana. O partido decide qual candidato vai ter mais visibilidade, o partido decide qual candidato vai ter mais recursos para a sua campanha, quem vai aparecer mais na televisão, quem vai andar mais com os candidatos majoritários. O partido decide isso. Então, há uma prévia de definição, ainda na atuação partidária, que todos eles reproduzem. Então, são hipócritas quando dizem que tem que ser de um jeito ou de outro, e na sua prática cotidiana fazem o contrário. E as pessoas não gostam de ouvir, né, essas coisas. Então houve muito desgaste com pessoas que eu me relacionei por muitos anos, desgaste com pessoas que eu gosto, mas eu acho que eu tinha que fazer, repetiria tudo que eu fiz, faria tudo de novo, porque o meu compromisso é com o movimento negro, né? O movimento negro, Zé, é o meu partido. Importante. Deixando de lado esse... virou mesmo um casuísmo, né? Com a questão racial. E agora, 16 anos depois, então, você planeja o retorno ao PT, é isso? Cara, 16 anos porque eu fiz a história, conta aqui da minha cabeça. Eu sou de humanas. é, mais ou, é mais ou menos isso. Não, tem um diálogo colocado, sim. As pessoas, tem gente me perguntando assim, tá vendo? Como é que você sai criticando um partido que tem tantas lideranças negras e vai para um outro que não tem lideranças negras? Como se fosse uma equação simples de ser feita, né?
a crítica que eu faço, e não sou eu que faço essa crítica, Zé, na verdade, eu só repito meus mais velhos, viu? Se você pegar a história da relação dos movimentos negros e das lideranças negras com os partidos de esquerda, eu estou falando dos partidos de esquerda porque da direita a gente não espera nada, certo? Então, há uma reclamação, a Sueli Carneiro fala isso, né? Com a esquerda, porque quem prometeu o paraíso foi a esquerda. Então ela que entregue. Se a esquerda é o extrato organizado da sociedade, que defende uma sociedade justa e igualitária para todos, e se essa sociedade onde essa igualdade é prometida é o Brasil, e se o Brasil é um país de herança escravocrata, com 400 anos de escravidão, com o povo negro sendo alvo do genocídio histórico, e mesmo sendo alvo de um projeto de extermínio, não morreu, e pelo contrário, se constitui hoje, 2021, 56% da população, então essa igualdade prometida, ela precisa atender o povo que constitui esse país, meu irmão. Então não sejamos hipócritas. A esquerda deve ao povo negro brasileiro. Você não tem um sindicato formado nesse país que não tenha base social negra. É impossível um partido de esquerda se consolidar no país sem povo preto votando. Não tem uma liderança branca nesse país que não tenha se confirmado enquanto tal, se não fossem os pretos carregando eles nos protestos, organizando o palco para eles falarem, sendo a massa que votam neles. Eu estou falando de todos, eu não estou falando de um só. Então, não há reconhecimento do papel do povo negro na organização da própria esquerda brasileira, na existência da esquerda brasileira. Certo? O que a gente tem são movimentos de miseráveis que não têm comida, que não têm teto, seguindo um branco como dirigente. E foi assim no movimento sindical, e assim no movimento de trabalhadores liberais de todos os estratos, professores também, e é assim no movimento de trabalhadores, é assim com esses partidos todos. A gente não vai reconhecer isso? Não vai reconhecer a crítica histórica feita por Abdias, por Lélia Gonzalez? Não vamos reconhecer? Não vamos ignorar, fingir que não existe? Então, eu acho que é tempo de se falar sobre isso e de cobrar coerência, e de cobrar a coerência desses setores todos. Não é nada demais. É uma cobrança de iguais, entendeu? Não há, Zé, e é importante registrar isso aqui para ficar aí para a história, porque esse documento, isso aqui é um documento, né, que nós estamos produzindo aqui. Não há, historicamente, o reconhecimento das experiências de luta política do povo negro. Assim, por quê? Porque o Brasil ignora as virtudes do povo negro, certo? Então você tem uma dinâmica permanente de desqualificação da população negra, porque isso é resultado do colonialismo e dos 4 anos de escravidão, que cravou em nós estereótipos, certo? De fraquezas, de incompetências. Então, o que é o negro, né? O negro é o vagabundo, é uma pessoa que você não pode confiar, é o espertão, é o malandro. E aí, 40 anos depois, só 40 anos depois do fim da escravidão, surge a Frente Negra Brasileira, que também virou partido. Eu não sei, eu não me lembro agora, mas qual era a população brasileira em 1930? Era 50 milhões? Eu estou achando que não era. Depois eu vou pesquisar para poder dizer isso sempre no número exato. A Frente Negra Brasileira tinha 30 mil membros no Brasil, filiados. Que grupo de esquerda tinha isso? E proporcionalmente falando, que grupo de esquerda teve isso? Com proposta política, com projeto de país, com atuação desde a base, porque eles tinham um trabalho de alfabetização de adultos, trabalho de assistência social, e era um partido político para disputar poder. E se encontrava com o governador, em São Paulo, por exemplo. Cara, 40 anos depois do fim da escravidão, o povo escravizado organiza um negócio desse tamanho, num país continental como o Brasil. Aonde que essa experiência está colocada nas cartilhas de formação da esquerda brasileira? Não está. A expectativa é que você se candidate a deputado? Existe essa expectativa? Você pensa nisso? Eu sou muito cobrado, né? Eu fui candidato em 2018 e sou suplente de deputado federal desde 2014, na verdade, que eu fui candidato também em 2014 a federal e fiquei ali na suplência do pessoal com o Ivan como deputado federal. Depois, em 2018, tive aquela experiência traumática de ficar eleito por algumas horas e tal, e fiquei na suplência de novo com o pessoal fazendo 3 cadeiras aqui em São Paulo. Mas você vê que, cara, não existe acaso, né?
e não ter confirmado a eleição em 18, em alguma medida, contribuiu para que a gente construísse muita coisa nesses 4 anos. Muita coisa nós construímos nesses últimos 4 anos. Do ponto de vista organizativo, nós avançamos muito no movimento negro. Nós construímos uma frente nacional de movimento negro, que é a Coalizão Negra por Direitos, que hoje está estabelecida, né? que reúne figuras absolutamente importantes no cenário político nacional. Lideranças de movimentos negros que têm atuação de 40, 30, 20 anos. Quadros políticos da melhor qualidade. Pessoas que governariam esse país com as mãos nas costas. Né? Eu não vou citar nomes, porque eu vou esquecer de alguma pessoa muito importante. Mas são lideranças, sobretudo mulheres, que constroem o movimento negro, o movimento de mulheres há décadas. Então a gente está em outro degrau dessa escada e exige que sejamos respeitados enquanto força política. Nós precisamos ser respeitados porque o movimento negro brasileiro é uma força política nacional. E não está sintetizada numa só organização. Você não tem só a Coalizão Negra por Direitos enquanto uma articulação que reúne movimentos, tem outras importantes articulações. Então, acho que nesse próximo ano, no processo eleitoral, com certeza, enquanto movimento negro, haverá uma cobrança aos partidos e ao espectro como um todo da esquerda de que observem a plataforma que nós defendemos. Certo? Porque nós, quer queira, quer não queira, somos a representação política da maioria do povo brasileiro e dos de baixo, porque nós somos a maioria e a maioria dos de baixo, dos que mais sofrem, dos miseráveis, de quem está passando fome hoje, agora. Há uma cobrança para que eu volte a ser candidato no ano que vem, mas eu tenho cumprido tarefas do movimento. Então há uma reflexão sobre isso, o impacto que isso causaria, se isso é positivo, se não é. Há uma conversa, sim, com o PT sobre uma filiação lá, mas isso também significa ter, da parte do PT, sinais de que essa agenda é importante para eles. Né? E é preciso reconhecer aqui que o PT é o partido que mais tem entrega realizada em relação a políticas públicas, né, de direitos da população negra. As experiências de governos do PT têm essas marcas, isso é importante. Então nós estamos conversando, Zé. Vamos ver como é que isso se desenrola nos próximos dias aí. A gente tem um cenário bem desenhado já para 2022, com o ex-presidente Lula liderando as pesquisas eleitorais, até com certa margem, né? Enfim, existe também uma ideia de que algumas pessoas têm essa ideia do já ganhou, mas acho que é importante ter os pés no chão, né? Principalmente porque 2022 vai ser um ano bem duro, né? Para as lutas todas. O que esperar de um possível governo Lula? É possível avançar ainda mais nas questões raciais, por exemplo? Você lembrou de 2003 a 2010 o quanto a gente conseguiu andar, né? E agora vai existir essa cobrança? Primeiro que precisa lembrar que o Bolsonaro, em todas as pesquisas, aparece acima de 20%, pelo menos, de apoio popular. 20% num contexto de eleição com muitas candidaturas pode colocar o sujeito no segundo turno. Então, não podemos vacilar. Não tem nada ganho. 20, 25% no pior momento, no momento de maior desgaste dele, Bolsonaro. Né? A gente não pode trabalhar sem considerar a hipótese de que daqui um ano é muito tempo. Um ano é muito tempo. E é difícil imaginar que ele continuará sendo desgastado nesse nível por mais um ano. Né? E o Lula e o PT e essa candidatura dele, que eu espero que vingue, que dê certo, que se confirme, que dispute e ganhe a eleição, precisa conversar com a nova realidade brasileira. Não é uma questão de opção, não tem opção, senão não vai conversar. O mundo capotou 1000 vezes desde que o Lula deixou de ser presidente, aliás, desde que Dilma foi deposta por um golpe. Né? Você teve o assassinato de Marielle Franco, que mudou a política brasileira, gente. Tem que considerar isso. Aqui, de novo, se fosse uma liderança branca, que não fosse de favela, teria outro peso. Mas, enfim, a morte de Marielle muda a dinâmica da política brasileira, muda a dinâmica da militância no Brasil,
chama a atenção de setores que não eram ativistas e passaram a ser. Então, o PT precisa perceber isso e reivindicar esse ativo político, que é reconhecer que o racismo estrutura as relações, a desigualdade e a desgraça brasileira, mas que também é no povo negro que nós temos a solução. A novidade possível para esse país são os negros no poder. O que pode acontecer de novo? Senão aqueles que nunca ocuparam o poder ocupando o poder. E quem é que nunca ocupou o poder? Certo? Então, perceber isso, cara, é fundamental. O PT tem eleito na última eleição uma maioria de vereadores negros. Mais de 50%. Aonde você ouviu essa informação, Zé? Como isso foi trabalhado publicamente? Cadê essas lideranças que a gente não vê? Espero e acho, meu diálogo com eles passa por esse exercício de percepção e de novas práticas. Vamos ver como é que isso vai se dar e vai acontecer. Douglas, obrigado demais por esse papo, viu? Espero nos vermos em breve aí. Valeu, Zé. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço.